pessoal do Dr. Staff, estamos aqui com a nossa advogada Mirela Murad, que vai nos ajudar a esclarecer algumas dúvidas sobre clínicas e consultórios. Tudo bem, Mi? Tudo. Olá, pessoal. Então, eu gostaria de tirar mais uma dúvida com você, Mi. Quando a gente compra equipamento, né, que na nossa área a gente volta e meia tem novos equipamentos saindo e a gente acaba investindo nisso, né? E sempre eu tive muita dificuldade com os contratos com essas empresas, com esses fornecedores. Não só dificuldade, como assim até um certo desleixo, sabe? Que a gente só quer ter a máquina, a gente quando vê, eu quero começar a trabalhar e nem lê muito o contrato, e quando vai ver, a gente tem problema com manutenção, a gente tem problema com prazo, inclusive de devolução da máquina quando ela vai para uma manutenção, a gente tem problema de custo dessa manutenção, a gente tem promessas de marketing da empresa que vendeu que não são realizadas, isso mesmo constando em contrato, não acontece e a gente acaba não fazendo nada. Então, o que você sugere, Mi, que a gente tem um contrato e mande para essas pessoas, ou que eles nos mandem e a gente faça várias correções? O que você acha importante? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu acho assim, tem que existir o contrato. Boa. Tá, então, o contrato ele tem que ser prévio, ele tem que ser antes da aquisição, que eu também já fiquei sabendo que alguns médicos você aceita a compra do equipamento, o equipamento aparece na clínica. E depois você vai ver o contrato. E depois me aparece o contrato, então vamos lá. A outra coisa o contrato tem que refletir a tratativa, então assim, prometi marketing, tem que estar escrito, prometi uma peça a mais, do tipo, é uma questão de um laser que vem com uma ponteira, mas eu vou te entregar 2 ponteiras, determinado no contrato. Tem que estar escrito a tratativa. Então, assim, fiz a tratativa com isso, aquilo, forma de pagamento, tudo que você tratou com a pessoa da venda tem que estar refletido no contrato, e é importante a conferência antes da aceitação da máquina. Você vai falar, eu quero comprar, eles vão mandar o contrato. E só mandem a máquina depois do contrato assinado, seria o certo. Certo. Tá? O que tem que conferir nesse contrato? Porque muitas vezes vocês até podem ter um modelo, a gente pode elaborar um modelo, mas a empresa provavelmente vai mandar o modelo dela. Então, algumas coisas são críticas e tem que ter no contrato e vocês têm que conferir. Então, pode ser elaborado um checklist. Isso, vamos deixar um checklist pro pessoal. Pro médico, porque assim, eu já imagino que os médicos não queiram, toda vez que eu vou assinar um contrato, eu vou contratar um advogado e vou fazer. Claro que eu vou falar que, sendo advogada, óbvio que eu quero serviço, contratem advogados, mas se não for fazer isso, por que não um checklist do que eu preciso ter? Então, outros ramos de atividade, eles não contratam o advogado toda vez que vão assinar um contrato. Tipo, só empresa grande vai ter um advogado interno que toda vez que ele vai assinar, passou pelo jurídico, o jurídico deu ok, e daí ele assina o contrato. Mas isso são empresas grandes, a maioria das outras atividades você faz a contratação e você mesmo confere. Sim. Então, o médico vai assinar, o médico vai conferir contrato, ou vai ter que passar pelo administrativo da clínica, e o administrativo com um checklist confere. Mas o principal e crítico é forma de pagamento. Se existe multa, não existe. Com a pandemia a gente percebeu que eu sempre pago em dia. Sim, você sempre paga em dia, mas e se acontecer da clínica ficar fechada um mês por causa de uma pandemia? Isso deve constar ali, né? Então, o que acontece se eu atrasar o pagamento? Porque se eu não tiver atividade durante um mês, não é que eu não ganhe e não estou pagando as minhas contas em dia, mas naquele mês foi super difícil pagar o staff da clínica. E os contratos, dependendo, foram deixados em segunda mão, de preferência de pagamento. Sim. Porque você prefere pagar a pessoa que te auxilia e que precisa também do dinheiro para a vida dela. Então, a gente já percebeu que impasses acontecem. Então, a questão de multa, se eu atrasar, o que acontece? Tem juros? Não tem? Tem multa? Não tem? Forma de pagamento bem declarada. Não aceitar
contratos em moedas estrangeiras. Então, isso é uma questão que a gente poderia esclarecer bem, assim. Não se pode ter, é ilegal um contrato no Brasil. Então, contratos em moeda estrangeira, eles são previsíveis pela legislação em alguns casos, do tipo, vou negociar compra da moeda, eu vou comprar dólar. Então, isso pode ser em câmbio variável, não é que você não vai pagar em reais, você vai pagar em reais, mas você vai pagar em reais no dia do pagamento. Soja em mercado futuro, tem umas excepcionalidades na lei que proíbe que o contrato seja feito em moeda estrangeira, mas existe um motivo, ou eu vou importar, eu vou lá comprar, eu vou negociar com a empresa no exterior, vou negociar um pagamento em parcelado e eu vou negociar daí você vai ter que pagar em dólares. Se você pagar em reais, eles não sabem o que é o real, quanto vale o real. Então, a empresa estrangeira não vai aceitar um pagamento em moeda brasileira. Mas empresas brasileiras, elas precisam estar em reais, os contratos delas serão em reais. Não adianta falar em indexado, não indexado. Não é para ter. Por que a indexação é um problema? Porque se o dólar aumentar ou cair, você vai ter um pagamento a mais ou a menos, muitas vezes isso não é uma vantagem, porque no Brasil o dólar, muitos anos se passam que o dólar só sobe. Então, se você aceitar um pagamento parcelado em dólar, você vai estar provavelmente anuindo com uma inflação, juros que você desconhece. É melhor que seja uma coisa previsível. Então, assim, se eu tenho juros, se eu tenho correção monetária, qual é a correção? Baseado na minha moeda, baseado na inflação. Sim. Se é para pôr alguma coisa dessas, então coloque Então, fecha o câmbio no dia da compra. Fecha o câmbio no dia da compra. E prevê no contrato. Isso é o que o STJ se refere, que se acontecer de um contrato for indexado em moeda estrangeira, ele aceita que seja como o Código Civil e mesmo a lei do real, quando se estabeleceu o real, foi proibido a moeda estrangeira e a indexação em moeda estrangeira. Mas o STJ já considerou que não pode ser nulo, porque se falasse que o contrato é nulo, o médico fica com a máquina e a pessoa que vendeu a máquina fica sem dinheiro não nenhum. Não recebe nada. Então ele já disse que isso é um enriquecimento ilícito, então vai pagar no dia do contrato. Mas vamos lá, se o médico não fez o contrato, como é que eu estabeleço o dia do contrato? Porque o médico queria a máquina, aceitou a máquina sem assinar o contrato prévio. Existe também, mesmo sem o contrato prévio, existe daí pelo Código Civil, onde eu enquadro a data da compra, que é a data da entrega do equipamento. Mas tudo que tiver no contrato e for claro, fica mais fácil até para as pessoas não terem a questão judicial. Porque você negociou e aceitou essa negociação e está escrito no contrato, então tenta fazer da forma com que o contrato esteja correto para você. Então, assim, se eu atrasar, quanto que é os juros? Se o pagamento parcelado em reais, para que eu não tenha uma discussão na justiça, porque houve um aumento de 40% do dólar no ano de 2020. Sim. Outra dúvida com relação aos contratos, o valor negociado da máquina tem que estar na totalidade descrito no contrato, certo? Então, algumas máquinas têm feito pagamentos a empresas terceiras que não é vendedora da máquina. Isso também é crítico. Vamos lá, eu comprei uma máquina e eu paguei R$300 mil para uma empresa que é a vendedora da máquina. Certo. A nota fiscal tem que vir de R$300 mil dessa empresa com quem eu negociei a compra. Quem eu negociei. Muitos estão utilizando de empresas de treinamento, eles caem no imposto de educação. O imposto de educação no Brasil é o menor imposto que a gente tem. Então, quando vem lá consultoria em educação, consultoria e treinamento, eles estão tentando se enquadrar. Provavelmente o lucro da empresa eles estão jogando para uma terceira empresa, que não é a clínica, não é a vendedora, é uma empresa para menor tributação. Só que isso é um tipo de sonegação e de preferência não se envolver em nenhum tipo de sonegação. Isso também pode prejudicar o próprio médico, do tipo, se eu tiver uma nota fiscal de treinamento de R$100 mil e um
valor da máquina de 200 mil, totalizando a nota fiscal total em 300 mil reais, parece, é igual eu ter uma nota fiscal da máquina de 300 mil. Não é. Porque treinamento você não pode vender. Exatamente. Treinamento é o que você obteve, ganhou um conhecimento, e 100 mil reais por um treinamento tá me parecendo um treinamento bem caro. Por que fazer isso? Provavelmente eles estão desviando o lucro da empresa para essa empresa terceira. De preferência, não aceitar o contrato assim. Ou eu aceito ou eu não contrato. Existe também essa questão. Pediu para alterar, a pessoa do outro lado não aceitou. Mas faça isso por e-mail, porque você informou que você não estava... Se um dia me chegar uma questão a ser judicializada, eu pedi alteração, o outro lado não aceitou e a alteração era razoável, isso pode acabar enquadrando em contrato de adesão, que é o mesmo que você faz quando você entra na TIM, na Vivo, que você vai lá e você assina um formulário. Isso é um contrato de adesão, porque você não pode mudar nada. Certo. Então, o contrato com a Copel, você não pode mudar nada. Se você chegar para eles e falar que não aceita aquilo, eles vão falar que não vão ligar a luz. Entendi. Vocês não são consumidores, porque vocês não usam a máquina como destino final da máquina. A máquina não é para o médico fazer o tratamento dele, é para ele utilizar na profissão dele. Então, o contrato é crítico, porque eu não tenho uma lei que defenda como Código do Consumidor. Eu caio no Código Civil. Então, de preferência, tomar cuidado com o contrato. O contrato tem que estar bem claro e ele tem que ser a negociação e tem que ser o equipamento do tipo, pedir o equipamento com 2 ponteiras, que venha descrito que vem 2 ponteiras. É um equipamento novo e que era para vir com tal potência, tal ponteira, escrito, declarado, descrito no máximo de detalhes o que é. Ou anexa a proposta. Como é que você ficou sabendo da máquina? Veio um panfleto com anexa a proposta. Por quê? Porque na proposta vai estar escrito a potência, a proposta vai estar escrito para que fique bem claro que ele tenha que cumprir aquilo. Certo. Se os médicos começam a ser um pouco mais críticos nas contratações, as empresas também começam a se adequar. O que eu estou vendo no setor médico é que a maioria das vezes não tem muito... O médico, ele quer o equipamento, ele está ansioso pelo equipamento. Sim, não tem crítica nenhuma sobre as cláusulas ou as condições que a empresa oferece. E nisso a gente entra muito na manutenção também, né, Mi? Então, isso é outra coisa que tem que conferir antes da contratação. Pedir uma previsão. Eu sei que sempre é uma previsão, porque uma manutenção eu não consigo prever exatamente quando ela vai acontecer. Mas quando não, mas os custos talvez, por exemplo. Os custos, mas mesmo o normal, do tipo assim, se vocês utilizarem um equipamento que tenha disparo, se vocês utilizarem 1000 disparos, ele de repente não vai te dar em período, mas ele vai dizer assim, depois do 1000º disparo, vocês vão ter que trocar a ponteira. Uma noção do prazo. E pode acontecer que não seja exatamente no 1000, mas que seja no 900. Sim, com certeza. Mas assim, agora, era para ser 1000 e foi 100 e eu tive que trocar a ponteira. E uma lista, eu penso também, de algumas, ou não sei se todas é possível, das peças que possam precisar ser trocadas. Tem isso, né? Então, uma lâmpada, por exemplo, ela tem uma vida útil. Então, eu gostaria de ter esses dados. Então, o laser tal, o laser da Alexandrita, ele tem uma previsão de uma meia-vida de 10.000 disparos. Tudo bem, isso eu sei. E outras peças da máquina, eu posso pedir uma lista, não sei, das 10 peças mais caras. O que pode acontecer de pior nessa máquina que eu possa gastar? Sempre pedir, ou pelo menos uma previsão. Tipo assim, desastres acontecem com todo mundo, essa máquina, ou mesmo aconteceu alguma coisa, mas pra gente saber o que a gente vai gastar e como ganha, porque se você tiver uma empresa da Paraíba e você nem sabia, e a empresa tá lá na Paraíba, se pra arrumar essa máquina, uma coisa é mesmo que eu tenho que pagar um técnico para vir da Paraíba até aqui, é bem mais barato do que eu mandar a máquina daqui até a Paraíba. Sim. Até questão do tipo, se a máquina for de 1 milhão, ela é cara, você vai mandar pelo transporte, e daí você vai ter o transporte, o seguro,
como que resolve tudo isso? Porque daí dali a pouco você tá com uma máquina que se ela estragar ou se ela tiver um probleminha, vai custar tão caro que não vale a pena. Sim, você tem que pensar em tudo isso. Daí você tem um mamute dentro da clínica que ele não tem funcionalidade nenhuma, ele parou de funcionar. Parou de funcionar, isso não tem como arrumar. Ou não vai valer a pena pelo valor da máquina, porque dependendo, não é uma máquina tão cara, mas digamos lá, uma máquina de 300 mil reais. Ela não é... Mas você tem que trocar uma peça de 100 mil. Ou mesmo um pouco mais barato, mas que tenha que pagar todo o transporte, seguro e tudo, como é que E você outra resolve? coisa, uma certa garantia da manutenção, porque já aconteceu várias vezes comigo de mandar a máquina volta com o mesmo problema ou até com um problema a mais, e eles não se responsabilizarem por virem até mim ou pelo transporte de novo da máquina e muito menos pelos dias a mais que eu vou ter que ficar sem trabalhar com ela. Então, é um certo abuso nesse caso, sabe? Não consegui arrumar, tudo bem, manda a máquina estragada mesmo. E você paga o transporte, paga exato, eu paguei a hora técnica deles lá, eu paguei o transporte, eu fiquei sem trabalhar, a máquina continua com problema, eu não consigo trabalhar. Eu acho que assim, a partir da hora que os médicos forem um pouco mais críticos, começarem sempre a pedir previamente a análise. Eu sei que é uma coisa nova, eu quero a máquina, tipo, antes dos meus colegas, às vezes, assim, é uma ansiedade. Sim. Mas começar a pedir, conferir o contrato, pedir sobre como vai acontecer a manutenção e tentar documentar isso por e-mail de preferência, porque daí depois o vendedor na hora de vender promete o mundo. Sim, não gasta nada, a manutenção é uma vez cada 10 anos. E daí quando acontece a manutenção você não consegue nem provar que a proposta era que não ia ter manutenção por 3 anos, que a probabilidade de ter manutenção era muito baixa. Daí durante os 3 primeiros anos você teve que mandar a máquina para a empresa 4 vezes. E ele tinha dito que não ia acontecer. Mas isso só documentado no e-mail já tem algum, mesmo que não conste no contrato, já mesmo tem que valia? Não, já tem validade. Certo. Porque a tratativa, isso participou da decisão do médico da compra. Então, assim, o que acontece antes da compra propriamente dita é também parte do contrato. Ele é uma fase pré-contratual, mas que gera obrigações, porque foi quando foi feita a proposta e ela foi aceita pelo médico de alguma forma. Mas como é que eu provo o que aconteceu na proposta? Certo. Porque assim, dependendo, a empresa consegue justificar que nos 3 primeiros anos, provavelmente, eles vão responder assim, provavelmente em 3 anos vocês não vão ter manutenção. Tudo bem, daí aconteceu uma manutenção em 3 anos, é uma coisa, mas agora, e se for 5 manutenções? Se for 10 manutenções em 3 anos? São muitos detalhes que devem constar nesse contrato, porque, bem isso que você falou, na ansiedade de ter a máquina, de começar a trabalhar, de ser pioneiro, a gente acaba deixando isso e acaba se incomodando e tendo muito mais prejuízo. Mas dependendo, tentar pôr, então, uma forma que dê uma agilidade para vocês, do tipo um checklist administrativo. E daí, pelo menos, reclamar. Porque assim, você vai comprar a máquina, vem o contrato, você vai reclamar que, então, os juros está muito alto. Outro dia eu vi um contrato que dizia que o juros mensal era 4,5. Isso é proibido na legislação. Tipo, como que os juros de atraso de pagamento é em 4,5 ao mês? Daí você vai falar com a pessoa, não, isso aqui é para tentar inibir atraso. Tudo bem, coloque uma multa que aplica uma vez só, mas o atraso mensal não pode ser 4,5, porque isso no atraso de 1 ano. Mas eu não quero atraso de 1 ano, mas e se acontecer a pandemia? E se acontecer uma outra coisa? A gente nunca, por mais que a gente não entre a gente não tem intenção de deixar... Não tem intenção de usar, sim, claro. De usar o prazo, não tem intenção, mas bem naquela hora que você tá com um outro problema, isso pode virar uma bola de neve, daí a pessoa vai te cobrar nos 4,5 porque você assinou, por mais que seja ilegal, daí você vai ter que, quando você já tá com um problema financeiro, ter que contratar o advogado, ter que pôr o processo na justiça, o outro lado vai ficar bravo, falando, tipo, bem irritado, falando que você concordou com o 4,5 porque você assinou. Sim. Mesmo sendo ilegal, o outro lado vai vir em cima de você tentando dizer, mas você assinou os 4,5, o que você está reclamando agora? Era para você não atrasar, você está não pagante e ainda está reclamando que 4,5 não pode.
O resumo, eu acho que às vezes a gente causa problemas pra gente mesmo por não prestar atenção nessas coisas. Mi, muito obrigada por todos os esclarecimentos. E vocês, se gostaram, curtam a nossa entrevista, assinem o nosso canal e até a próxima.